Então, acho que a gente tem que pensar nessa produção de conteúdo em três frentes. A frente do conteúdo, então, qual é a identidade desse conteúdo, o que eu quero falar, com quem eu quero falar e para quem eu quero falar. Para quem eu quero falar é muito importante. As pessoas elas pecam em achar que o conteúdo dela é para todo mundo. Existe um público-alvo. Você tem um único alvo. Lógico que vai chegar para um número maior de pessoas em perfis diversos, mas você tem que construir o teu conteúdo focando em um público específico. E aí a gente está falando de idade, a gente está falando de onde que essas pessoas moram, o que que elas consomem, onde que elas vão, qual tipo de hobby que essas pessoas têm, qual tipo de programa que elas têm, qual tipo de conteúdo que elas consomem. É importante você conhecer o público para quem você quer falar. O quanto mais informação você tem sobre isso, mais assertiva é a sua produção de conteúdo, porque você já produz pensando com quem você quer falar. Quando você cria uma forma generalista de olhar para esse público, você acha que você está falando para todo mundo, mas no final você não está falando com ninguém, porque ninguém consegue se vincular àquilo. É vago, às vezes é até supérfluo, né? Que é diferente do que você está fazendo aqui com o MatrizCast, por exemplo. Você tem muito claro qual é o tipo de conteúdo que você se propõe a fazer, sobre o que você quer falar e para quem isso está sendo produzido. E é importante, acho que todo produtor de conteúdo tem que ter isso como uma das primeiras estratégias antes de produzir o conteúdo. Resolver esse problema do o que eu quero falar, como eu quero falar e para quem eu quero falar, aí você vai para as outras duas frentes, que é agora sim produzir esse conteúdo, em podcast é criar o roteiro, fazer o convite. Se é um podcast de entrevista, então fazer o convite, vir aqui gravar. Se não é de entrevista, tem outras formas de fazer. E aí depois editar esse conteúdo, preparar esse conteúdo para depois disso chegar na terceira frente, que é distribuir. E o distribuir não é só colocar lá no Spotify, no Deezer, no seu agregador. É comunicar isso. Então é fazer esses reels para o Instagram, é comunicar isso no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, que é o caso do MatrizCast, né? Que faz sentido o Sim. LinkedIn, uma vez que você está falando de carreira, de profissão. Então é saber onde comunicar isso, onde distribuir. E você só vai conseguir fazer isso muito bem se aquele primeiro ponto, que é com quem eu quero falar, está resolvido. Se eu sei com quem eu quero falar, eu sei onde essa pessoa também está. Eu sei que essa pessoa consome, eu sei de quais comunidades ela faz parte. E aí eu estarei nessas comunidades divulgando o meu conteúdo e criando relações nessa comunidade. E aí você faz com que o teu podcast se destaque em meio àqueles 4 milhões de outros podcasts. Porque você tem uma estratégia que não está focada só na mensagem, só no conteúdo. Está focada na mensagem, está focada no público, está focado também em como distribuir, como fazer a divulgação, a publicação desse podcast. E aí sim, de fato, vai se destacar em meio a 4 milhões e você vai conseguir ver esses números ascendendo conforme o teu conteúdo vai sendo hospedado, conforme esse conteúdo vai se popularizando dentre aquela comunidade que você escolheu fazer parte.